Gente, hoje eu vou tratar de um assunto que eu reputo de extrema importância para todos nós, que é sobre pejotização. Tá? Eu fiz aqui algumas anotações e aí conforme eu for falando aqui nessa live, eu vou explicando para vocês aqui o que eu anotei, o que eu acho e o que eu espero, tá? Sobre essa decisão aí do STF, essa questão, essa pejotização aí, da suspensão dos processos. Apesar de eu sempre ter trabalhado defendendo as empresas, eu confesso para vocês que eu tenho uma posição um pouco crítica com relação a isso, tá? Então, gente, é o seguinte, a gente vai falar aí, né, desse tema que é contemporâneo, que tá todo mundo aí falando, né? Na verdade, já falaram aí, né? Foi em abril, né? 14 de abril de 2025, nós tivemos a suspensão de todos os processos que tramitavam na Justiça. A suspensão foi pelo STF, de todos os processos que tramitavam aí na Justiça do Trabalho com relação à pejotização. Só que o STF, ele ainda não formou um entendimento, mas nós temos o TST e temos os TRTs que eles têm entendimentos que com certeza estão totalmente contrário ao STF. Tá? Então, vamos começar aqui falando o seguinte, né? O que é a pejotização? A pejotização, ela ocorre quando o empregador, ele exige que o empregado se torne uma pessoa jurídica, se torne PJ, que ele tenha uma empresa. Então, ele vai abrir o quê? Ele vai abrir um CNPJ, tá? E vai prestar os serviços que aquele empregador exigir dele. Então, ele era empregado, CLT, e aí depois o empregador fala para ele assim, ó, o negócio é o seguinte, eu quero que você se torne PJ, então você vai abrir um CPF, um CNPJ, perdão, vai abrir um CNPJ, você vai lá no contador, abre um CNPJ e vai começar a prestar serviço para mim. E vai emitir nota. Então, basicamente é isso, tá? Só que ele continua prestando o mesmo serviço que ele prestava antes. Então, se a pessoa prestava um serviço, por exemplo, de carga e descarga de caminhão, ele vai abrir um CNPJ e ele vai prestar os mesmos serviços, tá? Isso é ilegal e irregular. Já adianto de antemão para todo mundo. É ilegal e é irregular essa prática em que você contratar uma pessoa física como se ela fosse uma pessoa jurídica. Com o objetivo do quê? De simplesmente burlar as leis trabalhistas e os direitos que são previstos na CLT. Então, basicamente, é isso que o empregador, ele quer. Ele simplesmente não quer pagar os direitos que são decorrentes de uma relação de emprego. Por quê? Porque numa relação de emprego, eu vou até falar mais pra frente, você tem diversos direitos. Então, você tem o quê? FGTS, 13º, férias, aviso prévio se você for demitido. E quando você trabalha como PJ, como pessoa jurídica, se o empregador, que no caso seria, entre aspas, um contratante, ele simplesmente vai chegar, vai te dar um aviso prévio de 30 dias ou de 15 dias, dependendo do que tiver estipulado dentro do contrato que é firmado, e você simplesmente não vai prestar mais serviço para essa empresa. Tá? Então, basicamente, é isso que se trata a pejotização. Então, separei aqui um conceito prático de pejotização, que é o quê? Que é quando o empregador ele exige que o empregado, o trabalhador, abra um CNPJ e emita a nota fiscal para a prestação de serviços, mesmo que estejam presentes os elementos típicos da relação de emprego,
que seriam quais? Pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. Tá? Claro que, muitas das vezes, por trás desse contrato, existem aí, né, esse contrato que é formalizado entre essas duas empresas. O que existe, na verdade, é o quê? Uma relação de emprego disfarçada. É isso que existe. Então, o empregado, ele continua sendo subordinado ao empregador, e no caso seria a contratante e contratada. Então, continua existindo essa subordinação. Então, tem horário fixo, ele recebe, ele cumpre ordens, ele recebe o valor da prestação de serviço mais um salário, só que ele não tem todos os direitos, tá bom? Simplesmente ele não tem os direitos previstos na CLT. Tá? Então vejam só, um exemplo aqui para vocês de pejotização, além desse que eu comentei com vocês, você pega o exemplo, por exemplo, um exemplo de jornalista. Tá? Eu tenho uma pergunta aqui. Posta acessada, tem algum? Wallace, eu não entendi sua pergunta, viu? Você já recebeu uma carta de concessão, já sei a data e o banco para receber. Mas costa acessado tem algum? Você precisaria me explicar para eu tentar te ajudar, tá? Continuando. Então você pega um jornalista que trabalha aí todos os dias, tá? Para uma emissora e ele cumpre horário, tá? Recebe ordens, ele recebe um salário, ele tem que cumprir o horário de segunda a sexta-feira, por exemplo, das 8 às 5 horas da tarde. E ele é obrigado a emitir uma nota fiscal, ele abriu uma empresa e ele simplesmente começa a emitir nota para essa empresa, tá? Para a emissora. Isso é pejotização, tá? Isso é um dos exemplos. Então você pega também a questão de um designer gráfico, tá? Pode existir. Ele abre uma empresa e ele vai lá, presta serviço para uma única empresa, que era o antigo empregador dele. Ele não presta serviço para outras empresas. Ele não é ele que estipula o valor do seu contrato, não é ele que estipula o valor dos seus honorários. Simplesmente o antigo empregador vira para ele e fala assim: ó, é o seguinte, vou te pagar o valor de R$4.000 todo mês, você emite nota para mim, só que eu quero que você esteja aqui de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Ponto final. E muitas das vezes trabalha até finais de semana. E tem que atender telefone no final de semana, tem que ir até lá no final de semana. Então isso configura o quê? Configura uma nulidade, tá? Isso vem descrito lá no artigo 9º da CLT. Tá? O artigo 9º ele é bem claro com relação a isso, tá? Que considera que esses atos nulos são atos nulos que visam fraudar a legislação trabalhista. Tá? Então, pejotização, em resumo, é isso. Só que tem um outro detalhe aqui que eu queria falar para vocês. Tá? Existe esse disfarce da pejotização, tá? Essa relação empregatícia disfarçada, tá? Que é a pejotização. Só que a gente tem que saber diferenciar o prestador autônomo, que atende vários clientes e define o seu próprio horário, tá? Tem isso na pejotização? Não, não tem isso na pejotização, tá bom? Muito pelo contrário. O empregado, que no caso é o prestador de serviços, que abriu uma empresa para prestar, desenvolver as suas tarefas, ele tem horário, não é ele que estipula os seus honorários, não é ele que define quando ele vai na empresa. Ele simplesmente não define absolutamente nada. Ele simplesmente continua exercendo as suas atividades como empregado fosse. Tá? Trabalhador exclusivo, com rotina e ordens da empresa, mas como PJ, é pejotização. Terceirização regular via empresa contratada, com gestão própria, não é pejotização. E esse funcionário que é demitido e recontratado como PJ para o mesmo serviço, também é pejotização. Então, assim, tem algumas características que vocês precisam, né, que a gente precisa diferenciar.
Então, eu vou repetir. Prestador autônomo que define o seu horário e que estipula os seus honorários é trabalhador autônomo, não é pejotização. Trabalhador exclusivo que tem rotina, todo dia vai na empresa, ele comparece todo dia na empresa nos mesmos horários, ele só presta serviço para uma única pessoa, um único empregador, é pejotização, configura-se como pejotização. Terceirização regular via empresa contratada com gestão própria, que seria a contratação de terceirizados, não é pejotização. Tá? E, por último, funcionário que foi demitido e foi recontratado para prestar os mesmos serviços, mas como PJ, aí é pejotização. Tá? E eu vou até além. Para mim, mesmo que ele seja recontratado para prestar um outro serviço, mas ele preste serviço unicamente para aquela empresa, cumprindo ordens com horário, para mim não vai mudar. Para mim vai continuar sendo pejotização. E aí eu repiso, né? Para mim é uma fraude essa situação, tá certo? E aí, claro, né? Por que é ilegal? Porque o artigo 9º considera nulo esses atos que visam fraudar a legislação trabalhista. E nós temos também a questão do princípio da primazia da realidade, tá bom? É um princípio que ele é muito veemente, muito em voga na seara trabalhista, que o que importa não é o que está no contrato, o que importa não é o que vem descrito nos documentos, e sim a realidade. Então não adianta nada você, empregado, montar uma empresa, ou você que é empregador falar para o seu funcionário, ó, se demite, tá? Você ganha lá R$1.500, R$2.000, se demite que eu vou te pagar 5 mil, mas você vai ter que emitir nota, você vai ter que ser PJ. Se ficar constatado numa instrução processual que o funcionário, ele, sendo PJ, ele ia lá todo dia, que ele cumpria horário, que ele ia de finais de semana, que ele não tinha como prestar serviço para terceiros, tá descaracterizado o serviço autônomo. Configura-se a pejotização e aí, evidentemente, nós temos o que? A nulidade desse contrato. E aí vai se formar o vínculo empregatício, porque você tem onerosidade, você tem pessoalidade, você tem subordinação, tá? Então, isso configura o vínculo empregatício, tá certo? Gente, peguem o café de vocês e sente aí, porque eu tenho muita coisa para falar aqui sobre pejotização. Então, basicamente, ela é uma forma, tá, a pejotização, de disfarçar a relação de emprego, tá? O trabalhador, ele continua sendo subordinado, cumpre horário, tem metas, ele tem rotina controlada, mas ele não tem a carteira assinada. Tá? Por que eu estou batendo nessa tecla, eu estou repetindo? Para deixar claro para vocês como se configura a pejotização. Tá? Ele é obrigado a abrir um CNPJ, tá? E ele tem que se virar como se fosse uma empresa. Tá? Então ele vai pagar os impostos de empresa, pode ser MEI, pode ser microempresa, pode ser empresário individual, enfim. Só que na prática ele é um empregado, ele está lá todo dia, tá? Só que não tem direito nenhum. Se ele, infelizmente, acontecer um acidente com ele, ele que se vire. A empresa, né, a contratante, não tá preocupada com o que vai fazer ou deixar de fazer. Simples desse jeito, tá bom? A empresa não vai estar nem a falar assim, ó, você se lesionou, você que resolva os seus problemas, tá? Porque eu não tenho nada a ver, eu sou contratante, eu quero que o serviço seja feito. Agora, como você vai fazer, eu não sei. Só que ele exige, né? Exige a presença todos os dias, né? Horário, enfim. Ela é capaz de aplicar penalidades, tá? E daí, o que acontece? Por isso se tornar uma fraude, a Justiça do Trabalho, ela é totalmente contra essa forma de contratação, tá? E os tribunais, eles vinham atuando com uma certa firmeza em cima desses contratos, tá? Bem, passada essa fase de conceito, né, do que é pejotização,